Oi gente, tudo bem? Como vocês estão? Começando mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje nós vamos falar sobre filiação partidária quando não há consentimento da pessoa, ou seja, feita de forma errada, fraudada, errônea pelo partido político. Isso acontece, Sueli? Acontece e muito e prejudica a pessoa que quer ser candidata. Pois bem, o que acontece? O que alguém pode pegar outra pessoa e sair filiando a outro partido político? Quais as consequências disso? Quais as responsabilizações que essa pessoa pode ter ou esse partido pode ter. A filiação partidária ela é muito importante para aquele que pretende ser candidato, porque ela é uma condição de elegibilidade. A gente já falou muito sobre isso aqui e está previsto lá no artigo 14, parágrafo 3º, inciso 5 da Constituição Federal, que diz que é condição de elegibilidade a filiação partidária. Então, ninguém consegue ser candidato se não tiver a filiação partidária, se não for filiada em um partido político. Por que é tão importante a filiação partidária? Porque se houver essa fraude na filiação partidária por parte de um partido político contra outra pessoa, ela vai ser prejudicada. Porque uma pessoa que pretende ser candidata, ela precisa estar afiliada em um partido político para ser candidata. E a legislação também prevê que o prazo mínimo de filiação partidária é de 6 meses. Então, alguns partidos políticos, alguns gerenciadores de partido político, usam de má fé e filiam pessoas para tentar impedir que essa pessoa seja candidata pelo partido anterior, já que, se essa filiação for feita com menos de 6 meses, ela não conseguirá ser candidata. No entanto, caso comprove-se que há uma fraude, que há uma irregularidade por parte de quem filiou essa pessoa sem o seu consentimento, sem a sua assinatura, sem a sua vontade, e isso é algo que se consegue anular judicialmente, demonstrando que não houve um requerimento de filiação naquele partido político, de que aquele partido político usou de má fé para filiar aquela pessoa naquele partido, para evitar uma possível candidatura daquela pessoa em um outro partido político, prejudicar realmente a vida política daquela pessoa. Então, caso haja um caso desse, é possível buscar uma anulação na justiça, comprovando que não houve um requerimento de filiação naquele partido político, que não há uma assinatura numa ficha de filiação partidária, e isso é possível buscar por meio de ação judicial. E como que você descobre que está afiliado em um partido político? É possível pesquisar no site da Justiça Eleitoral a sua filiação partidária, quais as pessoas que estão filiadas a um partido político dentro do site da Justiça Eleitoral. Então você descobre cada partido político da sua cidade ou do seu estado, quem são os filiados naquele partido, em que você vai descobrir se você está afiliado em qual partido. E descobrindo isso, deve buscar uma ajuda de um profissional, de um advogado especializado para que resolva essa situação, para que busque judicialmente a anulação dessa filiação partidária que foi realizada com fraude. O partido político ou dirigente partidário que faz esse tipo de coisa, que faz uma filiação de uma pessoa sem o seu consentimento, sem a sua vontade de estar afiliado, qual a irregularidade que ele comete? Isso é crime. A legislação eleitoral considera como crime de falsidade de documento, inclusive, nós temos isso previsto na legislação, no Código Eleitoral, ou de falsidade ideológica, que está previsto lá no artigo 349 e 350 do Código Eleitoral. Então, isso também deve ser denunciado ao Ministério Público para que haja uma investigação do partido político e pode ser considerado como um crime de falsidade ideológica, porque provavelmente falsificou a assinatura daquele filiado ou inseriu informações inverídicas nos sistemas da Justiça Eleitoral para demonstrar que aquela pessoa estava afiliada em um partido político. Então, recapitulando, aquele que descobrir que houve uma filiação partidária do qual ele não quis, do qual ele não deu um aval, não teve a sua assinatura, a sua vontade de estar afiliado naquele partido político, deve procurar alguém para resolver essa situação, um advogado especializado, e procurar também, pode procurar a Justiça Eleitoral ou o Ministério Público para fazer uma denúncia formal em relação a esse ato prejudicial para aquela pessoa. Então, caso você descubra que esteja nessa situação, procure os seus direitos para que não tenha uma candidatura prejudicada. A legislação eleitoral diz que a última filiação é a que vale. Tanto é que as pessoas perguntam, eu vou me desfiliar de um partido político e vou me filiar em um outro partido político. Nem precisa requerer a desfiliação do partido anterior, porque a legislação determina que a última filiação partidária é a que ficará vigente para contar o prazo, inclusive, para candidaturas. Por isso é tão prejudicial caso haja esse tipo de filiação sem o consentimento do eleitor.
Então, por isso deve-se buscar os meios legais para regularizar a situação e conseguir ser candidato na próxima eleição. Então era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje, espero que tenham gostado. Se gostou, curte e compartilha esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Muito obrigada e até mais. Tchau, tchau.